Gente boa e bonita, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você quiser e puder ver este vídeo. Vamos dar continuidade ao conteúdo de cultura e antropologia, que geralmente cai no segundo ano do ensino médio. Tínhamos visto sobre as faces da cultura, o que é cultura, o histórico do conceito de cultura, o conceito antropológico de cultura e os principais autores que contribuíram para a construção desse conceito, e vimos também sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Dando prosseguimento, então, começamos essa nova rodada, cujo tema principal é diversidade cultural. E tentaremos dividir essa rodada, diversidade cultural, em pelo menos 5 vídeos. No primeiro vídeo, nós iremos discutir o que é diversidade cultural, baseado naquilo que nós aprendemos até agora sobre cultura e o conceito antropológico de cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. No segundo vídeo, nós veremos sobre se o Brasil é um país homogêneo ou se ele possui diversidade cultural. Aí debateremos a questão da mestiçagem, conceito antropológico fundamental para entender a formação do povo brasileiro. Um terceiro conceito que nós veremos será a questão afro-brasileira. Qual é o peso, qual a importância da contribuição cultural africana e, consequentemente, depois afro-brasileira para a própria constituição da cultura brasileira, tanto antes como agora. Se realmente temos elementos afro-brasileiros, africanos, perdão, intensos, e se nós podemos qualificar que a nossa cultura ela tem elementos afro-brasileiros intensos ou não. Veremos também sobre a questão indígena, vamos conversar sobre o que é o índio, se é possível flexionar esse substantivo no singular ou se temos que flexioná-lo no plural. E veremos sobre a questão indígena, o que é o índio ou o nativo, e se eles são homogêneos ou heterogêneos. Em seguida, veremos o vídeo sobre culturas urbanas. Vamos debater sobre o conceito de cultura urbana e como essas culturas urbanas estão presentes em nosso dia a dia. Pois bem, voltando lá à diversidade cultural. Primeiro temos que lembrar o que é cultura. Cultura não é algo imutável, pré-existente ou estático. A cultura muda com o passar do tempo em determinado espaço geográfico. A cultura é aquilo que nos diferencia de outros animais. Somos animais, mas somos diferentes de baleias, de macacos, de cães, de vacas no pasto. Somos diferentes dos outros animais porque temos cultura. Essa cultura que nós, por um conjunto de situações biológicas associadas a desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, nós criamos a cultura. Cultura essa que não é algo criada pelo indivíduo, ela é uma construção coletiva entre os indivíduos numa determinada sociedade. Essa cultura, então, ela é construída por uma coletividade ou por um conjunto de indivíduos. E essa cultura ela é transmitida de geração em determinada sociedade, em uma certa época e em um certo espaço geográfico. As culturas elas não são isoladas umas das outras, elas têm pontos de encontro ou interseção. Então, nenhuma cultura é totalmente isolada uma da outra. Ela pode manter contatos ocasionais ou contatos constantes, mas mesmo com contatos ocasionais ou constantes, existem trocas de elementos culturais. Ou algo que nós vamos discutir depois, se der tempo, que é a tal da apropriação cultural, que gerou uma certa polêmica ou celeuma no último carnaval do ano corrente de 2020. O que é essa diversidade cultural? Diversidade cultural seria as culturas no plural, ou seja, várias culturas bem diferentes umas das outras, ou sendo diferentes, elas ainda guardam elementos semelhantes, sejam por contato ou sejam por dinâmicas diferentes, que por uma certa coincidência, talvez, essas culturas tenham adquirido elementos em comum. Para entender, para perceber a diversidade cultural humana, que ela existe, ela é um dado da realidade, nós como humanidade somos homogêneos como espécie somos homogêneos,
somos pertencentes, aliás, de uma subespécie, o Homo sapiens sapiens, descendentes de uma espécie chamada Homo sapiens. Então, como espécie, somos homogêneos, mas culturalmente falando, somos heterogêneos ou temos grande e ampla diversidade cultural. E para perceber essa diversidade cultural, nós precisamos conhecer ou relembrar de dois conceitos básicos. O conceito de alteridade, que nós já vimos anteriormente. Alteridade, que é o reconhecimento do outro. Do outro, no caso, pertencente a outra cultura. Esse outro indivíduo pertencente a outra cultura, visto não como inferior ou superior, mas apenas como diferente. Então, o indivíduo pertencente a outra cultura, ou as outras culturas em aspectos gerais, elas não são melhores nem piores do que nós como indivíduos ou nós como cultura. São apenas diferentes. Tem virtudes, tem defeitos, mas a questão fundamental não é ver de maneira hierárquica, e sim valorizando ou frisando a diferença. Somos apenas diferentes, culturalmente falando. Também precisamos entender a questão do multiculturalismo, conceito que surgiu nos Estados Unidos e no Reino Unido por volta das décadas de 1960 e 1970, onde se valoriza essa alteridade, essa diversidade cultural que nós tanto debatemos nas últimas aulas. Diversidade cultural essa que é vista não como algo negativo, mas como algo positivo. Então, o que a diversidade cultural tem a contribuir para nós é justamente a sua heterogeneidade, as suas diferenças. E as diferenças de práticas, de hábitos, de costumes, de religiões que estão dentro das várias culturas que temos pelo mundo, essa diversidade. Essa diversidade tem que ser vista como algo positivo. Se fôssemos totalmente homogêneos, não teríamos criatividade, não teríamos visões diferentes, não teríamos perspectivas de lidar com o mundo de maneira diferente para resolvermos certos problemas. Então, a diversidade cultural, na perspectiva do multiculturalismo, ela é algo positivo e ela deve ser valorizada como algo positivo. Mesmo que nós nos defrontemos e vamos nos defrontar com preconceitos, como por exemplo o etnocentrismo, nós como brasileiras e brasileiros ou sofremos ou praticamos o etnocentrismo. Sofremos etnocentrismo quando vamos a outras regiões ou a outros estados do nosso país e lá o nosso sotaque ou certas práticas, certos hábitos que nós temos causam estranhamento, mas é um estranhamento negativo. As pessoas dessas outras regiões nos veem como estranho, mas um estranho não no sentido positivo, como diverso que pode agregar ou me ensinar alguma coisa. O estranho no sentido negativo, onde essas práticas dele estariam erradas ou seriam inferiores às práticas da cultura onde aquela pessoa está como visitante. Também podemos ser etnocêntricos quando recebemos pessoas de fora, de outras cidades, de outros estados. Podemos fazer deboche com o sotaque, podemos fazer deboche com a estética, podemos fazer deboche com traços do fenótipo, que são traços externos, como cor da pele, textura do cabelo, se o nariz é fino ou largo, se os lábios são finos ou carnudos. Ou seja, podemos tanto sofrer o etnocentrismo como também podemos praticá-lo. E para não sofrer ou praticar o etnocentrismo, temos que praticar o relativismo cultural, que é o reconhecimento da alteridade, reconhecer que, mesmo dentro de nosso país, nós temos uma ampla diversidade cultural essa que não é um mal, diversidade cultural essa que é justamente uma das riquezas que nosso país tem, riqueza essa que pode e deve ser amplamente divulgada e compartilhada com outros povos e outras compartilhada com outros povos e outras culturas também. Pois bem, terminamos o primeiro vídeo, a introdução sobre diversidade cultural. No próximo veremos se o Brasil pode ser chamado de homogêneo culturalmente ou se ele possui grande diversidade cultural. Até mais.